E aí pessoal, tudo bem? Vocês estão no The Hat Trap Café, vamos fazer uma react aqui ao Ei Nerd, que ele falou sobre o suposto fracasso do Transformers One. Então vamos ver o que ele tem a dizer aqui e eu vou refutando aqui, discorrendo em cima. O que tiver certo é certo, beleza, o que tiver errado a gente vai falar também. Bora! Galera, ano após ano a gente bate na mesma tecla aqui no canal, qualidade traz público. Se Hollywood fizer filme bom, o público comparece, a gente sabe disso. Não importa se é continuação, se é história inédita, se é reboot, o importante sempre vai ser qualidade, cara. É isso. Ele tem toda a razão. Se você curte o bagulho, você vai lá e conta pro teu amigo, você elogia. O boca a boca traz mais público, o sucesso vem. Não é assim? Errado. Ninguém tá acreditando, mas aconteceu. Transformers One flopou com gosto na bilheteria. O filme agradou a crítica, né? Quem viu saiu elogiando pra caramba e mesmo assim deu muito ruim. Como é que se explica esse fracasso? A gente tá aqui pra entender, são muitos fatores, ok? Se nada disso for consertado, pode ser o fim da franquia inteira. Vamos pro vídeo. Vamos ver o que ele vai falar aí, mas fim da franquia deu uma baita exagerada, mas a gente vai discorrer ao longo do vídeo. Inês Fernandes, Peter aqui. Galera, a franquia Transformers é rodada, né? Rodada, sacou? O quê? Porque são veículos, cara. Mais alto. Eu sim. Eu entendi a referência. Enfim, o bagulho começou em 1984. Você achou que começou nos filmes, né? Nada disso, começou direto nos brinquedos. Teve revista em quadrinhos publicada pela Marvel, teve desenho animado de sucesso nos anos 80. Ficou meio esquecida, meio largada aí. Voltou com os filmes do Michael Bay, agora sim, tá bom? Então, voltou com os filmes do Michael Bay. Essa informação está equivocada, porque Transformers G1 ela foi durante muito tempo e depois teve a G1 do Japão. A Transformers G1 ela continuou com as séries japonesas, né? Transformers Headmasters, Transformers Master Force, Transformers Victory. Isso aí já era 1991. E depois realmente ela ficou meio esquecida, meio no limbo. Só tinham uns brinquedos da G1, que eram aqueles tijolinhos, né, os bricklayers. Só que quem voltou com a franquia com força, o verdadeiro responsável, não foi os filmes do Michael Bay, foi bem antes, em 1998 com Beast Wars. Beast Wars revolucionou toda a parte gráfica de Transformers, com uma série com computação gráfica avançada para a época, uma história coesa, o melhor roteiro e enredo da franquia. A melhor série da franquia foi Beast Wars, isso aí a meu ver e a ver de muitos outros fãs. E revolucionou a linha de brinquedos. Acabou aquela tijolada da G1 e vieram tecnologias muito novas, ball joints. Então os bonecos ganharam poseabilidade, eles ganharam a possibilidade de ficarem muito bem em poses de ação e conservarem os modos alternativos fiéis. Então Beast Wars foi quem trouxe a franquia de volta e o verdadeiro responsável até pelo sucesso de tudo que veio a seguir, incluindo os filmes do Bay. Vamos embora. Voltando pra animação. E essa volta teve um gostinho especial. A ideia de Transformers One é mostrar o comecinho de tudo, antes dos Transformers chegarem na Terra. Antes da treta lá entre Autobots e Decepticons. A proposta agradou geral, o filme entregou. Então, o que foi que deu errado? Existem explicações possíveis, você vai conhecer todas elas aqui nesse vídeo. Mas antes, já pode ir comentando, você curte a franquia Transformers? Chegou a ter os bonequinhos? Olha, eu curto Transformers, viu? Coleciono desde o ano 2000, acompanhei a G1 em 1984, eu estava na 8ª série. E quanto aos brinquedos, olha, eu tenho alguma coisinha, viu? Eu acho que eu posso falar alguma coisa sobre esse tema. Comenta aqui embaixo que eu tô curioso. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o caso de Transformers One é que ele é difícil de entender. Exatamente isso. Porque olhando por alto nem faz sentido. Cara, difícil de entender, essa afirmação pra mim é difícil de entender. O que tem de difícil para entender nesse filme? É um prequel normal. Bom, vambora. Transformers One é o primeiro produto de toda a franquia a ter uma nota alta de crítica e uma nota alta do público ao mesmo tempo. Se você for olhar o Rotten Tomatoes do filme, a crítica deu 88% de aprovação. É muito alto, cara, é histórico, né? Aí você pode falar, porra, mas porra, o Rotten Tomatoes não dá pra confiar, né? Os caras são comprados. Mas, porra, tá batendo com a audiência. O que tá acontecendo agora é recorde dentro do Rotten Tomatoes. A última vez que uma produção de Transformers foi aprovada pela crítica foi outra animação, né? Foi The Transformers The Movie. E foi lá em 1986.
Mesmo assim, essa animação de 1986 conseguiu nota 62%. E agora Transformers One bateu 88%, recorde. Ah, Peter, crítica é tudo doido mesmo. Só que Transformers One performou ainda melhor com o público. É isso que eu falei, não tem como comprar público. A galera deu 98% de aprovação pro filme. Galera, 98%. A cada 100 pessoas, 2 falaram: não, não gostei. O resto tudo gostou. É muito raro um filme chegar nesse patamar, tipo, raríssimo. Ou seja, quem tá vendo tá curtindo demais. O filme é excelente. O problema é, ninguém tá vendo. Flopou com gosto. O filme custou 75 milhões de dólares para ser feito e faturou só 25 milhões no final de semana de estreia nos Estados Unidos. Galera, os analistas todos eles dizem que é irreversível, que deu ruim. A expectativa do estúdio era garantir pelo menos entre 30 e 40 milhões no lançamento. Então 25 milhões é para fechar a tampa e descer o caixão, cara. Tipo, acabou. Então assim, de um lado a gente tem um filme que todo mundo diz que é bom, ok? Do outro lado a gente tem salas vazias. O que aconteceu? É muito importante tentar entender, galera, porque Hollywood vai reagir. Os executivos vão procurar soluções e isso pode inclusive colocar a franquia inteira na geladeira. E talvez seja até melhor assim, porque eu acho que o fato é que a franquia Transformers foi explorada por tempo demais. Pode ter deixado de ser atraente pro público. Secou a fonte? Não faz sentido isso daí e eu vou falar mais pro final do vídeo. Por que não faz sentido? Em 2014, Transformers Era da Extinção faturou mais de 1,1 bilhão de dólares no mundo todo. De lá pra cá, os números vêm caindo o tempo todo. O último filme live action, o Transformers, O Despertar das Feras, não bateu nem meio bilhão. O filme mal se pagou nas bilheterias. Um dos fatores que pode ter atrapalhado Transformers One é a escolha dele de não usar personagens humanos. Querendo ou não, galera, a gente tem que admitir, né? Nomes como Mark Wahlberg, Shia LaBeouf, Megan Fox serviam para atrair uma parte da audiência para ver os filmes live action. Todo o arte de Hollywood tem impacto. Pô, tu botou a cara do cara no pôster, irmão, vai geral pra vir ver aquele filme por causa do cara. E é por isso que os filmes estão sempre correndo pra garantir esse ou aquele ator lá, entende? Essa ou aquela atriz. Os caras querem pelo menos uma estampa maneira. Artista chama público, não tem jeito. Em Transformers One a gente só tem Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, mas só na dublagem. É só voz. E uma parte boa do público também precisa de personagens humanos pra criar uma identificação, pra ser representado. É por isso que até hoje eles colocam aqueles atores correndo de um lado pro outro nos filmes do Monstruverso. Tem que ter só mamaco não dá, cara. Tu tem que ter uns pedacinhos de gente lá embaixo correndo. Acho besteira isso, cara. Você pode ver, inclusive, nos comentários do seu próprio vídeo, ô Peter. O pessoal, os fãs raiz, aliás, a maioria dos fãs, não só os raiz, o pessoal sempre sonhou com o filme solo dos Transformers, sem humanos pra, entre aspas, encher a paciência. E outra coisa, em Transformers One, seria historicamente estranho ter humanos. Se tivessem humanos, eles seriam aqueles pré-humanos, pré-históricos, porque a guerra em Cybertron durou 4 milhões de anos e depois os Autobots vieram para a Terra fugindo da guerra. Eles se entucharam lá num vulcão no período pré-histórico e a nave ficou lá inativa até que o vulcão entrasse em erupção em 1984. Quer dizer, os humanos, se fossem trazidos na época da guerra, com o Prime e o Megatron surgindo, eles seriam macacos pré-históricos. Narrativamente falando, é ótimo que Transformers One só tenha robôs. Narrativamente é. Quando foi a última vez que a franquia fez isso? Nunca. Comercialmente falando, essa decisão complicou, dá pra gente ver. Porque, pô, os criadores de Transformers One quiseram trazer uma história de ficção científica pura e aí caíram em outro problema. Desenho animado de ficção científica historicamente não tem boa performance. O Gigante de Ferro é uma animação fantástica e flopou em 99. Titan AI foi um fracasso tão grande em 2000 que, pô, provocou o fechamento da Fox Animation Studios. E recentemente a gente teve os fiascos de Lightyear e Mundo Estranho, né? Os dois da Disney. E por que isso aconteceu? Também vale lembrar que foram filmes assim, que a maioria desses aí, não o Gigante de Ferro, mas os outros mencionados, eles abraçaram a agenda woke, né? E aí, você já sabe, o fracasso é praticamente garantido. Contra fatos não há argumentos. Galera, a animação sempre esteve associada com o público família, ok? Esse gênero rende pra caramba, porque vai um monte de criança assistir. Vai pai, vai mãe, vai tia, vovó, vovô, enfim. É muito ingresso vendido de uma vez só. E família quer ver o quê? Nivela por baixo. É o gosto da criança que prevalece.
Então tem que rolar muita comédia e música. A animação de ficção científica é... Não. Comédia e música em Transformers, meu Deus. Pode tirar o nome Transformers disso daí, porque já não seria mais Transformers, seria outra coisa muito estranha e muito bizarra. Graças a Deus não tivemos isso. Outra experiência, diferente de tudo, cara. E pra complicar ainda mais, Transformers é um filme de prelúdio. E filme de prelúdio nunca traz tanto público quanto o material já lançado. Nunca teve um... Assim, gente, eu vou parar aqui de mostrar o Ei Nerd e comentar aqui um pouco das minhas impressões aí. O que é a minha visão sobre porquê desse flop, digamos assim. Contra os números, a gente não dá para argumentar, né? Os números falam por si mesmos, não teve um desempenho bom. Só que a gente tem que olhar para outros fatores aqui. Primeiro, o desgaste da franquia com os últimos 3 filmes do Bale. O pessoal fala dos últimos 2 que são porcaria. Não, eu coloco nos últimos 3 filmes do Bale. Foram muito ruins, cara. Aqueles enredos sem pé nem cabeça, filmes arrastados, filmes mentirosos, muito inverossímil, muito estranho, aquela tiro, explosão, bomba, aqueles designs complicados que quando os robôs caem na pancada você não entende nada do que está acontecendo. Quer dizer, formulazinha batida e realmente desgastou bastante. Outro filme recente aí, que foi Rise of the Beasts, também não foi bom porque retratou os Maximals muito mal e porcamente, problemas de enredo também. Esqueceram a dupla dinâmica que foi responsável pelo maior sucesso de Beast Wars, Hat Trap e Dinobot. Os caras fizeram um filme com Beast Wars, sobre Beast Wars, e não sabem nem o que é a essência de Beast Wars. Os outros Maximals também, pífios, uma representação pífia, fraca, não foi bom também. Outra coisa que aumenta o desgaste são as últimas séries de Transformers, as últimas produções de séries animadas, não foram boas. A última série animada boa para valer já tem um tempo, que foi Transformers Prime. Essa sim entregou enredo e qualidade de produção, mas o que veio depois, até bem recentemente, não entregaram muita coisa, só aumentaram a bagunça da franquia como um todo. Então é isso, pessoal. E o fator final, eu acho que os números dos filmes realmente somam e são importantes, são significativos. Mas assim, o que a Hasbro e a Takara, que são as empresas licenciadas, ganham com comércio de brinquedos, de figuras Transformers, mesmo levando em conta as third parties aí, comendo pelas beiradas, que são concorrentes pesados aí para a Hasbro e Takara, mas o que eles ganham com memorabilia, brinquedos, é uma coisa assim impressionante, cara. E o universo é vastíssimo. Aí, agora a gente tem 40 anos de aniversário da franquia. O que dá para desenvolver de figura, de série, de filme, é uma coisa infindável. Então, não é o fim da franquia, mas nem aqui nem na China. Transformers ainda tem muito fôlego. E olha a quantidade de coisa ruim que a gente já teve aí e a franquia continua firme e forte. A gente teve os episódios da G1, do estúdio Acon, aquelas coisas tenebrosas que nunca deveriam ter acontecido, aconteceram. A gente teve Beast Machines, que acabou com o legado de Beast Wars da pior forma possível e imaginável. A gente teve Earthspark recentemente, série porcaria. A gente teve aquela trilogia Combiner Wars, Titans Return e Power of the Primes, também uma computação gráfica que, pelo amor de Deus, feita com uma qualidade muito aquém do que poderia ter sido. E a franquia continua aí, firme e forte. Então, não vai acabar Transformers, não vai. Isso aí é que nem os filmes da Marvel. A gente tem filmes muito bons, filmes ruins e filmes péssimos, mas vai continuar os quadrinhos, vão continuar os filmes e vida que segue. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessas impressões sobre esse react aí do Ei Nerd, e a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fui. Abraços.